também registrar esse momento. Pessoal, primeiramente agradecer vocês, todos vocês, né? Sejam aqueles que continuam conosco. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Sejam vocês que continuam conosco do semestre passado, sejam os novos componentes. Eu quero agradecer a todos vocês que manifestaram interesse pelo nosso grupo de pesquisa, Justiça Internacional e Direitos Humanos, né? Então, muito obrigado a cada um e a cada uma de vocês por manifestar esse interesse. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Então, pessoal, meu muito obrigado pelo interesse de vocês em continuar pesquisando esse tema, né? Justiça Internacional e Direitos Humanos. Pessoal, esse semestre eu quero, e aí, nesse espírito da gente cumprimentar quem está chegando agora e cumprimentar também quem estava desde o semestre passado, então a gente vai agora passar a falar com vocês um pouco o que a gente quer fazer esse semestre e explicar mais ou menos quais são as atividades. Primeiramente, esse é um grupo de pesquisa, então o objetivo dele é a produção de trabalhos científicos, artigos científicos e resumos, né, para que vocês publiquem, aliás, para que nós publiquemos, seja em revistas científicas, nas áreas de ciências sociais aplicadas, né, em áreas que vão desde o direito a relações internacionais, a ciência política, a sociologia e os eventos também. Então, esse aqui é um grupo que visa a produção científica, tá? E a produção científica em que áreas? Em áreas que envolvam direitos humanos e justiça internacional, com recorte nas seguintes áreas, né? Que vocês que estão conosco desde o semestre passado sabem, que seria povos indígenas, violência estatal, políticas públicas, justiça de transição e democracia. Essas são as nossas principais áreas de trabalho. Durante esse semestre, a gente vai prosseguir elaborando, enviando trabalhos científicos, resumos e artigos científicos para revistas e eventos. Mas também a gente tem algumas coisas que a gente quer fazer. E aí, inclusive, a gente quer escutar algumas sugestões de vocês sobre isso, né? É, a gente está planejando fazer uma coletânea, ou seja, uma publicação do grupo de pesquisa, um livro. Pronto, a gente está tentando ver se a gente consegue publicar no final do semestre um livro, né? Em parceria com alguma entidade externa. E essa entidade externa a gente ainda não sabe, a gente tem algumas, não vou dizer nada ainda, porque a gente ainda não conversou com o pessoal, né? Mas a gente pretende fazer com alguma instituição a parceria. E se a instituição não topar, a gente faz a coletânea, né? E, claro, a participação da coletânea é facultativa. Eventuais, se a gente conseguir a parceria, os custos, se vocês tiverem que arcar com alguma coisa, se a gente não conseguir a parceria, são mínimos para você publicar. E, claro, ninguém é obrigado a participar, né? Esse seria o lançamento de um livro do nosso grupo de pesquisa com os trabalhos de vocês. Esse seria o primeiro objetivo que a gente tem. A gente também vai fazer palestras, uma palestra, pelo menos, com alguma instituição. Essa aí também a gente tem de olho na instituição. A gente está mais ou menos com os parceiros. Falta ainda a gente estabelecer um contato, mas a gente já tem um contato prévio, entendeu? É porque ainda não está batido o martelo. E aí, a gente também pretende fazer uma palestra, ou duas palestras, dependendo dentro dessas temáticas que a gente aborda. Então, a gente tem esses objetivos de fazer, além dessa questão de enviar trabalhos, né? Enviar trabalhos para eventos, entenderam? Então, basicamente, esses são os nossos objetivos desse semestre que a gente quer alcançar. O grupo de pesquisa, pessoal, na primeira fase, a gente tem uma fase de leitura de artigos científicos, de leitura de livros, para a gente ter uma formação básica. Semestre passado, a gente trabalhou o livro de Flávio Pelvezan, inclusive quem esteve semestre passado é facultativa a participação das discussões do livro da Flávia Pelvezan, que é justamente o título do nosso grupo de pesquisa, né? Justiça Internacional e Direitos Humanos.
Aí eu não sei se vocês olharam no Google Classroom, tem um texto base de cada área para ser discutido. Então, geralmente, a gente vai discutir esses textos bases. Então, a gente tem um texto base geral, que é o da professora Flávia Piovesan. A gente tem um texto de violência estatal, que é meu, que eu publiquei na revista Mural Internacional, que é do Programa de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A gente tem um texto sobre os povos indígenas, da revista Catálise. A gente tem um texto de políticas públicas de Viviane Rezende, né, de um livro Trabalho em Linguística Aplicada. Eu achei muito interessante esse trabalho, porque ela usa ferramenta, né, de análise do discurso. Tem um texto de transição que é meu, e tem um texto de democracia de Carlos Estevão, muito bom também. Então, pessoal, a gente escolheu aqui uma porção de artigos e revistas para que a gente discuta nessa primeira fase de formação. Semestre passado, a gente trabalhou com os veteranos só Flávia Piovesan. Então, vocês veteranos ficam dispensados das discussões sobre Flávia Piovesan. Mas os outros textos a gente não trabalhou. Não foi isso? A gente não trabalhou. Não sei se vocês já viram, está tudo disponível no Google Classroom, né, para que a gente faça isso. Então, por exemplo, semana que vem a gente vai discutir os capítulos. Deixa eu olhar aqui direitinho para conferir aqui. Estou aberto aqui com a outra aba, né? A gente trabalharia já começa a semana que vem, né? A discussão dos textos. Capítulos 2 e 3 do texto da Flávia Piovesan. Inclusive, depois eu vou colocar o cronograma para vocês. Aí 4 e 5 na semana seguinte. Aí nas outras semanas, aí, por exemplo, seriam 2 textos por semana. Esses textos não são textos muito compridos, não, são textos pequenos, né? E uma coisa assim que eu queria ver com vocês é que também a gente poderia fazer igual o pessoal faz no mestrado. Como é que eles fazem no mestrado? Quando tem um texto para discutir, a gente escolhe algum aluno ou aluna para apresentar e os outros discutem. Claro, todo mundo tem que dar uma lidinha nesses trabalhos, né, para a gente poder discutir. Então, a gente também pode seguir essa metodologia ou deixar em aberto para a gente comentar, né, assim, comentar de uma forma geral. E aí, eu queria até dar uma escutada com vocês, o que é que vocês acham melhor. Escolher uma pessoa responsável para relatar o texto ou deixar em aberto. O que é que vocês achariam melhor? Eu gostei da ideia de escolher um responsável. Pronto. Mais alguém gostou dessa ideia? Eu também gostei, professor. Eu Michele? também gostei. Acho que vai dinamizar muito mais as discussões. Uhum. E é uma forma também de não ficar muito as ideias muito soltas. Então, assim, uma pessoa vai mais ou menos dizer o resumo daquilo que entendeu e vai abrir para discussão, mas fica melhor, eu acho, nesse sentido. Pronto. Para a semana que vem, tem o texto do capítulo 2 e do capítulo 3 do livro da Flávia Piovesan, que está disponível lá no Google Classroom e também tem a cópia na biblioteca digital da ACES. Quem se voluntaria para a próxima semana? Aí teria que ler. Assim, poderia ser um para cada capítulo, um ficava com cada capítulo, poderia ser 2 pessoas para apresentar. Eu posso ficar com 3. Laura fica com 3, quem fica com 4? Eu posso Aliás, ficar. fica com 2, Vitória. Posso... Peraí, deu 2, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. É isso. Vitória com 2 e Laura com 3. Perfeito. Então já está fechado. Fechado com vocês. Então, Vitória fica com o capítulo 2 do livro da Flávia Piovesan e Laura fica com o capítulo 3 para exporem para a gente. Semana que vem a gente comenta e tal, e vocês podem dar uma lidinha, devem dar uma lidinha para conhecer esses textos, porque essa fase de formação é justamente para isso. Bem, os veteranos, se quiserem depois, eles podem pegar de textos que a gente não trabalhou, né? Textos mais específicos, porque a gente trabalhou muito textos gerais no semestre passado, né?
Então, aí podem pegar textos específicos. Inclusive, a gente já pode. Não sei se talvez seria interessante definir tudo hoje, ou então deixar para ir definindo aos poucos, por semana, ou, enfim. O que vocês acham melhor? Eu acho melhor ir definindo por semana, porque pode ter uma semana que alguém esteja com mais trabalho na faculdade, aí outro pegue, fica mais organizado assim. Eu acho interessante, Vitória, essa perspectiva de deixar por semana, por justamente isso. Você se vê aí, semana que vem eu posso dar uma lida. E também, como os textos já estão disponíveis para vocês, vocês podem ver o tamanho do texto, se você vai ter ou não condições de ler aquele texto para a semana que vem, né? Então, beleza. Então, fica fechado isso. Outra coisa, pessoal, sempre que for aparecendo eventos, se eu souber o aviso, se algum de vocês soube de um evento interessante, e lembrando, eventos interessantes para a gente são eventos que envolvem direitos humanos, não importa, em qualquer área de ciências sociais aplicadas, tá? Pode ser na sociologia, pode ser na ciência política, pode ser em relações internacionais, pode ser em história. Então, a gente participa desses eventos e também em revistas acadêmicas que estejam com publicação aberta, tá? Então, a gente já tem, por exemplo, 3 eventos que estão aí abertos, que são interessantes e que vocês podem dar uma olhadinha no link lá no Google Classroom, que seria o COMPED, a Jornada de Direito Internacional Sem Fronteiras. Lá tem um link, tem um edital, né? E também tem um evento na Itália, e aí é mais específico sobre a questão de ditadura e autoritarismo, apesar de ser na Itália, vai ser online, né? Esse é bem interessante. O que esse outro é ruim, não sei se vocês olharam, o título do evento da Itália é Ditaduras, Autoritarismo e Direitos na América Latina, Rupturas, Continuidades e Memória entre os séculos XIX e XXI. Vai ser entre o dia 9 e 11 de dezembro, na Universidade Ca' Foscari, em Veneza, né? Pode ser em espanhol, português ou inglês. Esse evento é bem interessante, é um pouco caro, né? Mas é interessante. Assim, os temas, né? Discutindo essa questão da ascensão da direita e da justiça da transição. O evento do Comped é um evento muito bom, né? Eu sou sócio do Comped acho que há quase 10 anos. É sempre bem interessante também, vocês podem dar uma olhadinha. E tem a jornada do pessoal do Direito Internacional Sem Fronteiras, que é muito boa e tem um custinho muito amigável, acho que está R$20, R$22 a inscrição do evento, né? São eventos híbridos online, né? Então, vocês podem participar mesmo sem viajar para lá. Uma coisa bem interessante que o LAPRE pediu esse semestre para o nosso projeto é que o nosso projeto desenvolvesse algumas atividades híbridas. A gente vai fazer isso principalmente em relação à questão da palestra, que a gente deve fazer ou em outubro ou em novembro, de acordo com o que a gente fechar com o nosso parceiro, tá? Aí vai fazer aí um evento híbrido transmitido desde a SES, tá? O resto, essa parte de formação a gente pode fazer todo online, porque aí congrega, porque tem gente aqui que optou pelo regime presencial, tem gente que optou pelo regime remoto. Então, nesse sentido, como é uma fase de formação, aí é interessante a gente fazer essa parte de formação, que é 1 hora por dia, sextas-feiras, fazer de forma online, né? Que é aquela parte de comentar os textos, e que segue uma dinâmica de uma aula de mestrado, para vocês que não conhecem, né? A aula de mestrado é assim, não é uma aula expositiva, é uma aula no qual você geralmente tem um texto básico, alguém relata esse texto, ou deixa em aberto para a turma comentar, e não é de aula expositiva, né? E nesse sentido é interessante essa participação, que vocês possam estar lendo esses textos. Todos os textos base do semestre já estão disponíveis para que vocês analisem, né? E para que vocês tenham acesso, se quiserem lendo aos poucos. E a gente escolheu textos que sejam interessantes e que casem bem com as temáticas que a gente está trabalhando dentro do nosso grupo de pesquisa, que inclusive já teve muitos trabalhos publicados nacionalmente e internacionalmente, né? A gente teve
Pronto, um evento internacional que deve aparecer para 2022 e que deve reabrir inscrições agora é a ALACIP. Não sei se você já ouviu falar de ALACIP. É o Congresso da Associação Latino-Americana de Ciência Política, que deve ser em Santiago do Chile. Ah, Yali já foi, sim. Ah, Yali, você era da turma de Carol você era da turma de Carol, não era isso? Estou lembrado. Ah, exato. Exatamente. Sim, eu estou lembrado que vocês foram. Foi uma caravana, não foi? Da turma de vocês para Lacipe, do Uruguai. Pronto, a próxima vai ser a do Chile. Depois da do Uruguai, teve a do México, que eu fui no ano anterior à pandemia. E a próxima é do Chile, que seria esse ano, mas ficou para o ano que vem, né? Devido à questão da pandemia, etc. É um evento bem interessante. Não sei se vai ser híbrido. A IPSA acabou sendo, desse ano, a IPSA acabou sendo híbrida em Lisboa, né? A gente teve um membro do grupo que participou, que foi Silmeri. Silmeri, ela participou online, né? Aí vai ter a LACIP. A LACIP é um evento que se casa bem com os objetivos do nosso grupo. É um evento muito bom. Eu já participei de vários, né? Participei de Buenos Aires, participei... No caso da turma de Ali, do pessoal de RI, não é direito, o pessoal de RI, eles foram para o Uruguai, não foi isso? E Ali, foi para o Uruguai que vocês foram, né? Sim, sim, eu lembro, eu lembro. Bem, foi, o pessoal gostou muito, passeou, né? Realidade pré-pandemia. Mas hoje em dia, pessoal, a tendência é de eventos híbridos, não só pela questão da pandemia, mas pela questão até mesmo de custos, sabe? Então, isso aí facilita o custo de quem... também o pessoal da ciência política, eu faço parte da Associação Internacional de Ciência Política, vai ter um evento também em Washington, que eles estão analisando se vai ser híbrido. Eu participei de reunião semana passada com eles, que eu sou membro, né? E aí a gente sugeriu, conversei com a diretora lá do grupo de pesquisa 9, e aí falei da situação aqui do Brasil, que não tinha um problema só da pandemia, mas tinha um problema muito econômico, que a gente está sem bolsas de estudo, bolsas de pesquisa, e aí ela tá dizendo o seguinte: olha, a gente deve criar um sistema de bolsas e também a gente deve pensar um sistema de participação híbrida. E vai ser na Universidade de Georgetown, em Washington. Esse evento vai ser sediado lá. E como eu estou dizendo, quando eu tiver mais detalhes, aí eu repasso para vocês. Mas eu participei da reunião com eles, conversei lá com a diretora, né, a presidente do grupo de pesquisa 9 da Associação Internacional de Ciência Política. Ela é da Universidade do Texas, gente boa, muito solícita, né, muito atenciosa. Então, pessoal, é interessante isso, é essa perspectiva que a gente tem de a gente querer incrementar a nossa produção científica sempre, e nesse sentido, é essa contribuição que esse projeto está dando para o LAPRE, de poder aumentar a nossa produção científica. Então, sim, quem já tiver os seus artigos em andamento, podem mandar para a gente corrigir, tá? Alguns de vocês já mandaram para a gente corrigir esses artigos, né? Os resumos, porque a gente começa aqui, e é interessante falar isso para os novatos que estão entrando, a gente tem essa primeira fase, que é de leitura de textos, comentar textos, e a gente vai escolher, vocês vão escolher dentro daquelas áreas que o grupo de pesquisa se propõe, vocês vão escolher um tema para vocês trabalharem e fazer uma pesquisa, né? E quais são os temas? A gente nunca pode esquecer isso, né? A gente tem que estar sempre de olho quais são os temas que o nosso projeto de pesquisa trabalha. Então, nosso projeto de pesquisa trabalha violência estatal, povos indígenas, políticas públicas, justiça de transição e democracia. E, claro, áreas que sejam correlatas a isso, ou que vocês possam fazer uma abordagem sobre isso. Por exemplo, diz, não, professor, o senhor não trabalha gênero nesse grupo. A gente já tem o Nugem, que a gente tem a parceria, que faz um trabalho magnífico, tem a professora Elba, a gente tem muita parceria com eles. Mas, por exemplo, pode ser um trabalho, vocês podem pensar um trabalho de políticas públicas com gênero dentro desse grupo de pesquisa? Pode.
Ah, não, professor, eu também faço parte do Nugem. Beleza, não tem problema não. Ah, não, professor, participo aqui de outro trabalho, de outro projeto do LAPRE, por exemplo, Cidadania Global, que eles têm algumas perspectivas interessantes sobre a questão dos refugiados, etc. Posso fazer uma análise aí, juntando, por exemplo, a questão dos povos indígenas, porque hoje, e a gente falou com o pessoal da Acnur, né, tem grupos indígenas da Venezuela que conseguiram refúgio aqui no Brasil. Pode trabalhar isso? Pode. Entenderam? Esses temas não são fechados e esses temas podem se casar com outros temas que vocês estejam abordando também em outros projetos que vocês fizeram parte ou que vocês estão também ao mesmo tempo. Entenderam? Então, esse projeto aqui ele é aberto para pesquisas que têm um caráter interdisciplinar, porque nenhuma área do conhecimento é fechada em si mesmo. Toda a área do conhecimento, pessoal, ela se interrelaciona e é importante a gente manter essa interligação, porque isso enriquece a nossa formação. Um dos arrependimentos que eu não tenho na vida é ter estudado, boa tarde, é ter estudado mestrado em ciência política e doutorado em direito, porque isso abriu a minha visão. Né? Talvez se eu tivesse feito tudo em direito, eu tivesse outra visão mais fechada. Não estou dizendo que todo mundo que tem uma formação exclusiva na área jurídica tem uma visão fechada. Estou dizendo é que, no meu caso, eu sinto que isso abriu as minhas perspectivas de se ter uma formação no qual eu mesclei, né? Fiz uma parte em ciência política e fiz outra parte, fiz um mestrado em ciência política e acabei fazendo doutorado em direito, né? Isso também me permite estar presente em vários cursos de graduação, no curso de Direito, no curso de Ciência Política, no curso de Relações Internacionais, e eu tenho muito prazer de ter essa possibilidade de ter tido essa formação aberta. Bem, gente, então, basicamente, são essas as propostas que a gente tem para esse semestre. Fazer a coletânea, quem está chegando por último agora, a gente tem uma proposta de fazer a coletânea, um livro, ainda daqui para o final do semestre, com os artigos de vocês, e a gente vai procurar uma parceria para fazer, e se a parceria não aceitar, a gente faz só. Isso aí eu acho que dá tranquilo para a gente fazer só com o apoio da instituição e com eventual custo mínimo de vocês. Se tiver o parceiro, perfeito, porque aí o parceiro já livra todo mundo de qualquer custo. Mas mesmo que a gente tenha que arcar, não vai ser nada que seja caro. E aí a gente vai conseguir fazer essa publicação, tá? Que aí já é interessante. A outra questão é a palestra, que a gente vai ter uma palestra que a gente vai organizar para setembro, outubro, também com um parceiro externo, a gente está vendo aí uma entidade para vir trabalhar aqui com vocês uma tarde, a gente fazer um eventozinho, né, fornecendo certificados, tal, dando uma palestra sobre uma determinada temática. Inclusive, a gente pode aceitar sugestões de temas, né, mas a gente, a princípio, estava pensando na questão de direitos humanos e tecnologia, que eu acho que é uma ideia bem interessante. Porque hoje em dia, pessoal, existe uma perspectiva de que no meio digital há inúmeras circunstâncias de desrespeito aos direitos humanos, e eu falo isso não só em relação, por exemplo, a ataques pessoais, à cultura do cancelamento, né, à violência digital, a vazar nudes, etc., mas de uma forma até na questão do controle. Certo? Então, seria interessante a gente fazer essa palestra sobre direitos humanos e tecnologia. Eu achei assim um tema bem, bem interessante e bem legal para a gente ter um momento de palestra. Esse momento de palestra, como eu disse, vai ser híbrido, né? Então, a gente vai transmitir da instituição e mesclando participações online e participações ao vivo, né, presenciais. Então, basicamente é isso. Semana que vem a gente começa a discussões dos textos. Para quem chegou por último, a gente vai discutir o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro da professora Flávia Vezan. Cada semana a gente vai escolher 2 textos e pedir que 2 colegas se voluntarizem para ser o relator desses textos. Uma coisa importante que aí é preciso falar para vocês é que a frequência de vocês
caso vocês faltem, por exemplo, no dia de uma discussão, de um tema, nesses de Flávio Pelvezan, quem é veterano é facultativo, porque a gente já discutiu esses textos de Flávio Pelvezan semestre passado, os outros não, né? Aí a pessoa pode fazer um fichamento, uma resenha, para compensar isso. Por quê? A carga horária de vocês é atribuída de acordo com as produções que vocês tiverem, tá? E essa produção significa o seguinte: quem é novato, até o final do semestre, tem que escolher um tema de trabalho, fazer um resuminho, depois eu vou colocar o modelo do resuminho, fazer um resuminho que possa ser enviado para um evento, ou que possa ser enviado para uma revista e delimitar um tema em cima desse resuminho. Claro, agora ninguém precisa fazer esse resuminho daqui para a semana que vem, vai fazendo aos poucos, vai fazendo na medida que vai aprofundando as leituras, porque a pessoa está chegando agora e a pessoa ainda nem escolheu o tema, ou às vezes até a pessoa muda. Por exemplo, eu entrei nesse grupo querendo pesquisar povos indígenas, mas eu fui para a parte de violência estatal. Beleza, então tem tempo, até o final do semestre. E quem começou no semestre passado, esse semestre a gente espera que ou faça outro, escolha outro tema, ou conclua pelo menos um artigo. Tá aí o nosso colega Rickson, que eu estava vendo lá no Instagram, né? Tá dizendo, esse semestre o artigo sai. Sai, né, Rickson? Vai sair. A gente tá aqui para isso. Mas sai, viu? Tem que sair. Sai nem que seja para a coletânea, né? Que a gente vai fazer do livrinho para ficar lá registrado. Em relação à coletânea, pessoal, agora no começo de setembro a gente vai procurar a instituição que a gente está pensando em chamar para ser parceira, né? E para poder fazer esse livrinho, né? E ela ser a patrocinadora do livrinho. Não que o custo seja alto, é mais pela questão da parceria em si. Como eu estou dizendo, hoje em dia você publicar um livro online é relativamente barato. O que é caro é você imprimir. Mas muitas editoras, por exemplo, eles aceitam a publicação mediante encomenda, sabe? Eles colocam lá um preço X e aí você pede um número mínimo, tal, entenderam? O que a gente já fez, em outros projetos a gente já fez, eu em parceria com outros colegas, né, a gente conseguiu fazer publicações, né, no grupo por exemplo, de ADM, de administração pública, a gente conseguiu. Então, eu acho, assim, bem interessante essa ideia. Ô, professor, Pode falar, Vitória. como uma sugestão, caso a gente não consiga essa parceria e tenha que arcar, e alguém queira participar e não consiga pagar, a gente pode organizar também um seminário e cobrar um valor simbólico para ajudar a pagar das pessoas que não puderem, para todo mundo participar. Sim, aí poderia fazer um edital, entendeu? Podia fazer um edital e aí lança o edital e aí já custeia, né? Já estabelece um custeio. Então, realmente é uma ideia boa. Isso. Inclusive, Vitória, poderia fazer já junto com aquela outra palestra que a gente já está pensando. Então, aí a mãos à obra para eu fazer o contato agora, semana que vem, ver se eu já consigo fazer o contato com a instituição para ver se eles aceitam. Mas eu acho que 90% de chance, pelo que a gente já conversou, deles aceitarem fazer essa parceria, né? Mas é uma ideia, eu agradeço. Pessoal, o que mais? Vocês têm alguma pergunta? Professor? Tem alguma questão? Pois não. Aí no caso vai ser semanal, né? A escolha da pessoa que vai ler o artigo, no caso vai estar apresentando para a turma, essas coisas, não é isso? Isso, Michele, já para ver a questão da disponibilidade, uma mobilidade, né, da pessoa. Pronto, eu até peço desculpa não ter me voluntariado agora, é porque eu fui chegar hoje do estágio quase na hora do projeto, porque como é audiência, aí no caso eu só saio de lá, geralmente quando termina, porque eu faço a ata, gravo CD e etc.
Aí pronto, aí eu justamente vou ver a agenda para poder deixar tudo certinho para poder estar no projeto no horário certo. Tranquilo, Aí Michelle. a partir da semana que vem a gente já fica dizendo também quais são as pessoas das próximas semanas, né? Para poder Exatamente, A fazer gente isso. fica definindo isso por semana, escolhendo Pronto. quem tenha a disponibilidade de fazer isso. Afonso aqui colocou no chat, realmente é uma excelente ideia, a questão da coletânea, né, Afonso, do livro, né? Não, perfeito. E depois a gente pode até abrir aí uma sugestão de qual vai ser o nome do nosso livro. Como é que vai ficar? Porque, por exemplo, o pessoal coloca assim, Cadernos do Grupo de Pesquisas de Justiça Internacional e Direitos Humanos do LAPRE. Eu acho que ficaria melhor como subtítulo. Colocava um título mais bonitinho, né? E aí subtítulo, né? Cadernos do grupo de pesquisa tal. Então a gente vai pensar isso, tranquilo. Que mais? De nome, o que teve com a Elba que eu participei foi bem direto, feminismo, políticas públicas e direito. Lá é bom Eu fazer participei também. é bom botar um nome bem direto para chamar logo a atenção, porque se for caderno, não sei o quê, Fica acaba, chato. Cadernos de, do projeto de pesquisa Justiça Internacional e Direitos Humanos do LAPRE. Não, né? Então, sei lá, Direitos Humanos e Justiça Internacional não pode ser porque já é o livro da Flávia Pelvezan. Entendeu? Já é o livro dela, aliás, o livro dela é Direitos Humanos e Justiça Internacional. Então, já é parecido, né, com o nosso grupo. Claro, porque ela é uma das principais referências que a gente trabalha. Tranquilo. Gente, o que mais vocês têm de perguntas? O professor, foram acrescentados novos textos ou vão ser os mesmos do semestre passado? Rickson, a gente vai ter aquele do semestre passado, da Flávia Pelvezan, e a gente acrescentou mais. Está disponível lá no Google Classroom. Não sei se você já pode entrar, entendeu? Mas tem outros, sim. A gente escolheu um texto base de cada tema de pesquisa do grupo, tá? Eu vi um e-mail que o senhor mandou que tem os links dos congressos, não é isso? Dos eventos? Isso, exatamente. Desses 3 eventos que estão abertos agora e que seriam interessantes para as nossas temáticas, né? Se algum interessar a vocês, fica bem interessante. São muito bons. E na medida que forem aparecendo mais, aí a gente vai mandando para vocês também. Pronto, gente, o que mais? Professor, licença, a divisão dos grupos de pesquisa vai ser feita como, assim? Eu cheguei um pouquinho mais tarde, eu não A sei se... divisão, assim, César. Você quer saber mais ou menos como é a dinâmica, né? É o seguinte, o projeto de pesquisa, ele tem mais ou menos um mês, isso aí em torno de, ou seja, até setembro e comecinho de outubro, que é uma fase que a gente discute textos, entendeu? Esses textos vão ser 2 textos por semana, e a cada semana a gente vai pedir que alunos se voluntariem para relatar esses textos para os colegas, tá? Vocês todos teriam que ler esses textos, podem ler em casa, fichar, etc. Mas, assim, 2 colegas a cada semana vão relatar esses textos. Então, a gente tem a primeira fase, que é a fase de formação. Depois da fase de formação, a gente tem a fase de pesquisas e eventos. Aí, até o final do semestre, por exemplo, cada um de vocês pode elaborar. Faltou eu falar isso. Os trabalhos científicos podem ser elaborados em individuais, duplas ou trios, tá? Não passa de 3. Por que não passa de 3? Porque dificilmente alguma revista ou evento na área de humanas e ciências sociais aplicadas aceita mais do que 3 pessoas. Eu conheço pouquíssimos. No máximo, às vezes, eles aceitam 3 alunos e orientador. Mas geralmente não passa disso. Então, os temas, os trabalhos, os resumos podem ser feitos individual, dupla ou trio. Não mais do que isso, porque senão tem dificuldade.
O artigo científico, que se algum de vocês conseguirem elaborar o artigo científico, que tenha 10 a 15 páginas, não passe disso, porque também para graduandos, dificilmente você consegue publicar alguma coisa com mais de 15 páginas. Pode ocorrer? Pode, porque depende do edital do evento ou do edital da revista, mas é difícil. E geralmente, quando se permite mais do que isso, geralmente aí tem que colocar. Ah, e aí outro detalhe. Só precisa me colocar como coautor, pessoal, se o edital da revista ou do evento exige, tá? Se não exigir, podem me colocar só como orientador. Por quê? Porque, não sei se vocês sabem, assim, tem professor que faz questão, né, de colocar como coautor. Não, eu não faço questão, coloco como coautor, como eu disse. Só quando o próprio... Pronto, tem agora Yuri, que é membro do nosso grupo, ele está fazendo um artigo, né, para uma revista, aí ele não pode fazer só. Por quê? Porque não aceita. Aí o orientador tem que ser coautor. Do contrário, só me coloca como orientador, né, e o nosso grupo. Então, pessoal, é assim que funciona a dinâmica. Entendeu, César? Entendi, professor. Então, primeira fase, leitura e formação. Segunda fase, produção. Mais ou menos são essas as duas fases do grupo de pesquisa. Entenderam? Depois a gente vai colocar o modelo de resumo para vocês. A gente colocou o semestre passado, mas qual é o modelo de resumo? Porque, como eu disse, geralmente os eventos e as revistas exigem um resuminho. Alguma pergunta, gente? Professor, eu estava lendo o edital do compêndio, não é isso? O senhor mandou para a É gente. isso. Aí está dizendo lá que para o graduando ele precisa também ser associado, não é isso? Aí... E também o do compêndio eu tinha colocado de artigo ou de resumo? De artigo. Tem o de resumo também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Edital compêndio e resumo. Sim, ele tem que ser associado. Se não me engano, a taxa de associação deles é R$ 180 ou é R$ 160. Agora eu estou esquecido. Mas é alguma coisa assim. Sim, eles exigem associação. O Comped. Deixa eu ir lá para ver se eu acho de resumo aqui. Se tiver o de resumo, porque tem o edital para duas coisas. Por outro lado, você olhou o Jornada Direito Internacional Sem Fronteira? Não, o senhor postou também? No Postei e-mail? também. Não, esse eu Esse não vi não, ainda aí, não. esse dê uma olhada. Eles são muito bons. É o pessoal de Minas e do Rio. E o evento deles é baratíssimo, assim, é coisa de R$ 20. E o evento bom, viu? Não é ruim, não. Assim, a gente já conhece eles, já participou com eles. Deixa eu dizer qual é o custo que eles estão, né? R$ 22,50. R$ 22,50. Então, reparem que tem eventos, tem os mais caros. Pronto, a gente teve um colega agora que aprovou para o Congresso de Direitos Humanos da Universidade de Coimbra. Um evento muito bom, mas caríssimo. R$ 100 hoje é um valor, quer dizer, quase R$ 700, né? É um valor proibitivo para as condições que o nosso país estão, principalmente para graduandos. Mas aí, beleza, cada um vê a sua situação, né? Mas, por outro lado, se você tem um evento que você recomenda, o Comped é 180, se eu não me engano, 180 da associação, e depois, se o trabalho for aprovado, porque o Comped, Rickson está falando isso, o Comped tem que estar de olho o seguinte, é que no Comped, para você mandar para o Congresso, você tem que ser associado, ou seja, você tem que pagar os 180. Inclusive, eu estou fazendo um artigo para o Comped, né? Mas aí eu tenho que pagar os 180. Aí, se o trabalho for aprovado, depois você tem que pagar o valor da inscrição do evento, que, se eu não me engano, o valor, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu abrir. São dois editais, vou mandar o de pôster para vocês. O de pôster acho que não tem que colocar o professor como coautor, não. Deixa eu dar uma olhada, estou olhando ele aqui.
O de pôster, né? Que aí é um resumo que você manda. Esse evento é online, do Comped. Pode. Vocês podem. O de pôster eu vou colocar agora no chat aqui. O de resumo. Graduandos podem, viu? E sim, graduandos de qualquer curso que tenha participando aqui, tá? Não é só a galera de direito, não. Se for dentro das temáticas deles, qualquer um. Deixa eu olhar aqui o valor. Deixa eu olhar qual é o valor do Comped. Não, aqui não tem. Na página 10 do arquivo, professor. Página 10 do arquivo tem o valor, né? Sim. De 26 a 1º de novembro, obrigado. R$ 250, no caso do Comped, e de 2 a 5 de novembro, 380. Então, o Comped, ele é um pouco mais caro, sim. É um evento um pouco mais caro, porque aí, nesse caso, teria que pagar os 180 para poder submeter e depois, se for aprovado, aí pagar os 250 antecipado e os 380 próximo do evento. Então, é por aí. Mas assim, como eu estou dizendo, pessoal, não se preocupem, tem para todos os bolsos. Você diz, olha, você tem um evento bom, um evento excelente, como o Comped, pagando tudo isso, mas você também tem um bom evento, como o Jornada, pagando R$ 22,50, que é um custo só simbólico, né? Eles publicam, acho que é só no caso do evento do Jornada, do Grupo de Pesquisa de Direito Internacional Sem Fronteiras, só para cobrir o custo da publicação mesmo, online. Né? Não é nem para ter lucro de nada. Né? O Comped já é uma instituição maior. O Comped, para quem não sabe, é a principal instituição de pesquisa em direito do Brasil. Né? Eles não publicam só direito, eles publicam nas áreas correlatas também, mas eles são muito bons, né? Assim, em termos de evento. Né? Pronto, pessoal, o que mais vocês têm de perguntas? Fiquem à vontade. Já que ninguém perguntou nada, eu queria aproveitar para dar as boas-vindas aos novos alunos e dizer que aproveitem, que o tempo é curto, passa muito rápido, então se programem para poder produzir o máximo que vocês puderem. Eu não sou um bom exemplo, né? Mas assim, como eu Henrique, você participo está aqui tanto, conosco, é sempre participativo. eu participo de vários projetos na faculdade e aí realmente eu tive um pouco de dificuldade no semestre anteriores, um pouco para conciliar e também umas questões de equipamento, o computador quebrou e tal. Inclusive quero agradecer pessoalmente aqui e presencialmente ao professor Emerson, né, que ele fez parte de um grupo de professores que nos presenteou, né, com equipamento que nos proporciona a gente continuar com as aulas e tal, né, com o computador. Agradeço, muito obrigado, professor. E queria também, assim, aproveitar o momento para, não sei se o senhor está sabendo, mas informar do falecimento do nosso colega, né, Frank Gino. Sim, eu soube, lamentável. Foi ontem à noite, né, ele sofreu um acidente trágico de carro, né, estava voltando, acho que do trabalho para casa. Ele trabalhava em João Alfredo e morava em Surubim, no Banco do Brasil. E eu fiquei sabendo isso agora de manhã, estava no estágio e a gente recebeu uma ligação, não quis nem atender, mas manda mensagem que daqui a pouco a gente atende. Aí a colega da gente informou, né, que ele infelizmente faleceu. Estava agora no 10º período, ia se formar também, cheio de planos, mas são os propósitos de Deus que a gente não compreende ainda, né? Então, que Deus conforte a todos os familiares dele. Amém, Rickson. Então é isso aí, eu soube da notícia, a gente lamenta quando vem um colega assim,
né, falecendo de forma abrupta, uma pessoa que estava terminando o curso agora, né, a gente fica muito triste e só pedir o consolo de Deus em relação aos colegas, em relação aos familiares da pessoa. No seu caso, Rickson, eu quero, sobretudo, elogiar a sua dedicação, da sua esposa também, né, sempre participando aqui dos nossos projetos de todas as áreas. Parabéns para você e para sua esposa. Os outros professores também reconhecem o esforço, não só seu, mas da sua família nesse sentido. Então, entenda a nossa pequena contribuição nesse sentido de reconhecimento, tá certo? Para você e para sua esposa. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Ok, professor. Obrigado. Por nada. Acho que é isso. Por hoje a gente encerra. Então, semana que vem a gente volta com a discussão dos capítulos 2 e 3 do texto da professora Flávia Pelvezan, tá certo? Então, meu muito obrigado a cada um de vocês e até a próxima. Qualquer coisa, sempre entre em contato conosco pelos mecanismos competentes que vocês já conhecem, tá? Então, um grande abraço para vocês e prossigamos. Até mais simples, gente. Coloquem a presença aqui. Presente. Né? Boa tarde, boa tarde. Até mais, professor. Boa Até tarde. mais, Afonso. Oi. Depois eu vou mandar uma mensagem para o senhor pelo e-mail, viu? Pronto, eu respondo. Até mais. Até mais.